Olá, vamos começar? Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estarmos aqui nessa tarde, na Escola do Legislativo. Obrigada aí pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia. Eu estou vereadora através de um mandato coletivo do Partido Verde, junto com o João Scarpa e o Pablo Carajol. E estamos na direção da Escola do Legislativo e o Pedro Kawai na coordenação, que é outro vereador que está na coordenação. Ele está licenciado, por isso que ele não está aqui nessa abertura agora. Eu acho que todos conhecem a escola, já participaram dos palestras, ciclos da escola. Então, a escola tem esse papel, né, de trazer o debate para dentro dessa casa, de conversar um pouco sobre cidadania, política pública. E nessa tarde nós vamos estar conversando com o Rui Cassavia Filho, que é gestor de propriedade imobiliária. Você foi humilde no seu currículo, né, Rui? Depois você se apresenta aqui, porque o Rui é um monte de coisa. Depois ele se apresenta na hora da palestra. E o Rui tem trazido para nós esse debate, tanto aqui na Escola do Legislativo, como em outros locais da casa, por exemplo, na tribuna popular, no plenário, né? A gente suspendeu uma sessão para você falar, você trouxe na tribuna popular, que é um tema muito importante, que é o desenvolvimento socioeconômico rural sustentável. Um tema super atual, né? Onde ele coloca aqui o conteúdo, o viés do desenvolvimento socioeconômico da zona rural, no município de Piracicaba, e o princípio da eficiência econômica social. A nossa zona rural é grande, né, em extensão, território, e tem um potencial muito grande de economia mesmo, que o Rui vai estar falando. E nós temos vários problemas na zona rural de loteamentos irregulares, falta de água, falta de infraestrutura. Aí eu já querendo falar, mas eu acho que vai nessa linha aí. Então, o Rui está aqui para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, sobre esse viés. E então, sejam todos bem-vindos. É com você, Rui. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Silvia. Boa tarde para todos. A Silvia já deu um parecer do que a coisa vai ser, mas o debate e a discussão e a promoção do projeto é justamente esse viés econômico que ocorre no município de Piracicaba, é o que a gente vai colocar aqui, especialmente sobre as questões dos clandestinos, que existem muito aqui em Piracicaba, e as favelas, que invadem muito esse território. Então, na verdade, o debate vai ser esse. A gente tem estudado isso há muito tempo. Eu estou participando das administrações públicas há muito tempo, a gente já observa esse movimento há muito tempo. E, na verdade, eu quis colocar esse debate para as pessoas que se interessam, porque tem que ser uma coisa estudada, uma coisa debatida, para que a gente resolva o futuro da cidade. Esse é o objetivo desse nosso debate aqui agora. Então, a ideia é a gente observar como a coisa ocorre no uso e ocupação do solo, tanto na zona urbana como na zona rural. Esse é o princípio do que a gente vai debater aqui sob o ponto de vista da economia, a questão social. O tema é esse aqui, e a ideia de ser sustentável, porque o território de Piracicaba, que nem vocês vão ver, ele ainda está desocupado, na verdade. Vamos lá, então. A ideia é estudar esse viés econômico que ocorre, propondo um caminho econômico com eficiência na ocupação tanto do solo urbano como do solo rural. Eficiência no sentido econômico, de produção e de um contexto social em que as pessoas possam viver com mais qualidade e com mais objetividade no que se busca como cidadão. Vamos lá.
Aqui a gente observa uma coisa muito importante. O território urbano é isto aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo é rural. Nós estamos debatindo muito, e a Silvia acompanha isso, não sei se vocês acompanham, que aqui no perímetro urbano, nós temos aproximadamente de 40% a 50% de vazios no município, não estão ocupados aqui. E nós temos tudo isso desocupado. Então, a ocupação do solo do território de Piracicaba é um agravante, porque a gente tem 233,36 quilômetros quadrados na zona urbana e o restante, mais de 1.000 quilômetros quadrados, estão na zona rural. É verdade que nós temos uma grande produção de cana, de álcool, é verdade, mas o que ocupa na zona rural ainda é muito pouco. Vamos lá, por favor. Esta tela aqui mostra, esse aqui é o perímetro urbano. O restante é a zona rural. Nós estamos ouvindo dizer aí com frequência dos loteamentos ou empreendimentos clandestinos que ocorrem no município. Nós temos aproximadamente uns 200 para mais loteamentos ou condomínios ou empreendimentos urbanos clandestinos no nosso município, além de 70 a 80 favelas, aproximadamente. Eu digo aproximadamente porque todo dia tem uma situação nova. Aqui, a observação que a gente faz é que a maioria dos loteamentos ou empreendimentos clandestinos estão nessa faixa aqui, ó. Essa faixa é uma faixa muito importante para o município. Esse aglomerado de ocupação urbana na zona rural puxa toda a infraestrutura urbana para esse lado aqui. Não é o norte, é para cá, ó. Não é Santa Terezinha, é para cá, ó. Então, a gente tem um problema de ocupação do solo, que é uma invasão na zona rural. É isso que está acontecendo. Então, vamos para o próximo, por favor. Aqui nós temos o perímetro urbano, a zona urbana. Aqui, tudo que está em branco aqui, ó, não está ocupado. Daí que a gente fala que de 40% a 50% do território urbano não tem ocupação urbana. Está vazio. Além daqueles lotes ou terrenos dentro da malha urbana que também não estão ocupados. Então, além da gente ter aquele grande espaço rural de território que não está sendo ocupado, nós temos dentro do perímetro urbano também vazios. Esses vazios deveriam ser ocupados por loteamentos ou outro tipo, condomínios, etc., aqui, e não lá na zona rural. Então, a pergunta que a gente faz é por que está acontecendo esse movimento? Por que eles estão indo para a zona rural, em vez de estarem aqui, onde tem uma situação que a infraestrutura urbana, água, esgoto, energia elétrica e a rede viária, possam ser instalados com facilidades, ou uma pequena extensão. Por que eles vão procurar a zona rural em vez disso aqui? E aí que começa a surgir o problema. Por que isso? Por que ocorre essa situação? Vamos para o próximo, por favor. Deixa eu mudar de lado aqui. Aqui é onde tem a maioria da ocupação dos loteamentos clandestinos na zona rural. Aqui é a região dos Marins. Alguém conhece aqui? De vocês? Você? Esta região aqui é uma região de preservação ambiental. E ela está sendo invadida pelos loteamentos ou empreendimentos clandestinos na zona rural. Isso aqui é zona rural e é uma proteção, isso aqui.
Então, a gente está sofrendo, além de uma questão econômica e social, a gente está sofrendo uma questão da invasão da minha condição de vida, porque é uma questão ambiental isso aqui. Ó. Para quem não está percebendo direito, aqui é o Rio Piracicaba, aqui é o Itapiru, que discutiram agora há pouco, recentemente, aqui é a estrada que vai para Águas de São Pedro. Não sei se todos se localizaram aí, ok? Então, essa situação é difícil para o uso do território, em termos de ocupação do solo, por a questão ambiental, e lá, voltando atrás, sob o ponto de vista econômico-social. Porque se as pessoas vêm para cá, a dificuldade de você ter acesso aos equipamentos públicos é muito complicado, mesmo porque aqui não tem. Então, cria uma dificuldade para a administração pública enorme, porque você fica sem esse acesso aos equipamentos públicos, escola, saúde, etc., e numa situação ambiental difícil. Vamos lá para o próximo, por favor. Aqui é o outro lado, que pega a parte mais rural do município. Então, vocês veem que é esse trecho que está desocupado e como aqui está sendo feita uma invasão aqui dessa parte urbana. Como essa ocupação empurra o urbano dentro do rural. Empurra sem infraestrutura nenhuma. Infraestrutura técnica ou social. Não tem essa infraestrutura. Vamos falar assim, entre nós aqui, na marra. Isso aqui vai empurrando tudo para lá. A gente tem os distritos aqui, que estão a 40 quilômetros da série de Piracicaba, mas esse território aqui está inteirinho desocupado. E está desocupado pelas questões rurais e pela própria economia aqui. Vocês vão observar isso aqui. Um pouquinho mais para frente. Aqui é Tupi. Tem alguém de Tupi aqui? Não? Aqui é Tupi que todo mundo conhece. Aqui foi dada no plano diretor anterior como uma região de expansão urbana, mas, na verdade, isso aqui já é uma ocupação urbana definida, porque foi feito um loteamento rural e isso se transformou em urbano, e aqui já é Rio das Pedras. Metade disso aqui de Tupi está em Piracicaba, metade está em Rio das Pedras. Isso aqui é uma exceção perto do que ocorre lá, do outro lado, porque lá foi praticamente um empurrão, e aqui foi um loteamento rural que foi feito, e que, por irregularidade, se transformou em urbano. O loteamento rural é permitido em glebas de até 20 mil metros quadrados. E isso aqui foi feito um loteamento rural de glebas de 20 mil metros quadrados. Existiam quase que 500 lotes de 500 metros quadrados nisso aqui. Aí as pessoas que adquiriram esses territórios de 20 mil metros quadrados transformaram em frações ideais de chácaras. É aí que ocorreu a irregularidade. Até você fazer o loteamento rural, não, está registrado. Mas na hora em que você transformou aquela gleba de 20 em condomínios de chácaras, se tornou irregular. Então, aqui aconteceu essa irregularidade porque as pessoas fizeram isso. Muito bem. Veja os dois lados da cidade aqui. Aqui é onde nós estávamos e aqui é Tupi. Alguém já foi para Tupi, já andou lá em Tupi aqui? Acho que sim, certo? Então, precisa prestar atenção nisso. Isto aqui aconteceu um loteamento rural. Isto aqui é uma invasão de território. Vamos ao próximo, então, por favor. Aqui, ó, dá para a gente perceber o problema que ocorre na zona rural. Esse é o perímetro.
urbano. Aqui está Tupi. Aqui é Santana, Santa Olímpia. Aqui é onde tem a invasão daqueles loteamentos clandestinos. Aqui, ó, onde tem uma preservação ambiental. Nós estamos discutindo muito que se invade a Amazônia, que o Bolsonaro fez umas coisas aí que não devia, há uma invasão muito grande da questão do meio ambiente, o que se discute mais na Amazônia é isso, mas nós estamos sofrendo a mesma coisa aqui, ó. Aqui é diferente, aqui é uma ocupação urbana que está acontecendo numa proteção ambiental. Vocês observam que toda essa proteção que tem aqui, sobra uma parte muito grande rural ainda para se plantar, para se fazer uma produção agrícola. E o que não tem é exatamente essa produção agrícola. Não existe incentivo para essa produção agrícola. Então, se a gente observar que Piracicaba é hoje uma cidade industrial e muito bem industrializada, ela ocorreu por causa da cana. A cana que induziu a essa industrialização, porque foi aqui que produziram as usinas de cana-de-açúcar, a Dedini, etc. Quando isso aconteceu, houve nova tendência econômica e industrial no município, que foi a indústria, que foi se alavancando na zona urbana, baseado na cana-de-açúcar. Hoje nós temos esta grande produção de cana-de-açúcar no estado, que a gente representa muito, mas numa pequena fatia desse território rural aqui. Bom, nós vamos ver isso mais para frente. Então, a gente observa que o nosso território, na verdade, não está sendo ocupado com eficiência, sob o ponto de vista da resultado da economia a nível de agronomia e a nível urbano. Por que nas duas coisas? Porque as duas condições eu tenho vazios enormes. Bom, vamos adiante. Aqui, ó, vocês observam que tem uma parte pintada em verde aqui. E aqui são em azuis. Aqui a preocupação da água, e aqui das APPs, e daí para frente. De novo, a gente observa que a ocupação está muito próximo do que tem que ser preservado. A ocupação do solo, que poderia ser ocupada para produção rural, continua deserta, continua sem ocupação. Nós vamos ver mais para frente que existem muitas propriedades rurais no município, de pequeno porte, ou médio porte, espalhados, e que não se movimentam economicamente. Vamos para o próximo. Observe que todos esses pontos vermelhos que estão aqui são a tendência dessa ocupação urbana, aonde se vai buscar mais essa coisa urbana. A gente começa a olhar que continua vazio isso aqui. Você vai invadindo isso aqui continua vazio. E por volta de indas e vindas, se estende esse perímetro urbano. Aí aumenta esse perímetro urbano aqui, com esses vazios. Quer dizer, cada vez mais eu vou empurrando para uma zona rural, uma situação que eu vou permitindo que se ocupe esse solo clandestinamente, ou irregularmente. Na legislação da regulação fundiária, há uma diferença entre o que é clandestino e o que é irregular. Clandestino é aquilo que se faz sem nenhum projeto, sem nada. Pega lá a terra, divide, acabou e vamos em frente. O irregular é aquele que se fez algum projeto e não se concluiu.
E o que nós temos aqui é uma mistura dos dois, tanto na zona rural como na zona urbana. Essa irregularidade acontece. Então, vamos ao próximo. Agora começa a gente observar uma coisa muito importante. A população do município. Houve um debate aqui, quando se fez o plano diretor, em que se dizia que a população de Piracicaba não ia crescer mais. Isto porque as famílias, e aqui a gente vê isto, as famílias tinham menos filhos. Isso é uma coisa evidente, todo mundo sabe. Mas se a gente olhar o número frio, a gente vai ver exatamente isso. Mas se a gente olhar sob o ponto de vista econômico, é diferente. Aí eu pergunto assim, quando veio a Hyundai para Piracicaba, as famílias continuam tendo menos filhos. Mas aí a Hyundai veio para Piracicaba. Quantos gringos, vamos falar entre aspas, que vocês encontram aqui na cidade? Quantos? Eu encontro, assim, a rodo. Restaurante. Oi? A gente encontra restaurante coreano, e tudo assim. Então, houve uma invasão, vamos falar assim, desses gringos, entre aspas, por causa da Hyundai. Então, a cidade não cresceu nesse ponto de vista, a cidade inchou, quer dizer, veio gente de fora para cá. Então, a população cresceu, não porque houve um crescimento populacional das famílias que moram aqui, mas pela importação de pessoas que vieram para cá. Aí, se você continuar olhando isso, aí você vai observar que a fábrica da Mercedes-Benz, que parou de produzir, saiu e vendeu essa fábrica para uma fábrica chinesa para concorrer com a Volkswagen e com a Fiat, aqui na Semápolis, o que vai acontecer de novo com Piracicaba? Vai sofrer outra vez uma inflação. Por quê? Porque as pessoas que vêm para essas fábricas são pessoas de baixa qualidade profissional. É o que aconteceu com a Hyundai. A Hyundai veio para cá, trouxeram os melhores técnicos para o Brasil em relação a eles, e tudo que era para fazer os outros serviços foram contratados aqui da região. Quer dizer, não precisava de funcionários qualificados, eles trouxeram os funcionários qualificados. Então, você tem até dificuldade de você, com uma qualificação, estar lá trabalhando na Hyundai, por exemplo. E agora vem uma fábrica chinesa, que a fábrica chinesa vai concorrer com a Volkswagen e a Fiat, que são os maiores produtores de carros do mundo, é para justamente ter uma produção popular de automóveis. E hoje, o que está acontecendo com o automóvel? Vai acabar a produção a gasolina, vai ser tudo elétrico. E se a gente olhar a China lá, é tudo eletrônico. Então, a guerra é grande. E o que acontece com a nossa economia? A nossa economia vai sofrer essa influência tecnológica, porém, pensando no quê? Na produção de cana-açúcar com usina e pensando em indústrias metalúrgicas. E aí, o que acontece com o nosso município? Aí começa a ter um problema, sob o ponto de vista econômico. Já que eu não tenho essa população qualificada, como é que fica? Então, nós temos um problema. E a gente observa que esta nossa população tem esse crescimento extraordinário, que não são pessoas de Piracicaba, são pessoas que vêm de fora. Curiosamente, outro dia eu resolvi ir no shopping e falei assim para a patroa, vou pegar um Uber, porque quero saber como é que funciona o Uber. Eu não sabia. Então, fomos de Uber. De casa, no shopping, é perto. E, no fim, demoramos quase 5 minutos para ir no shopping. Eu, conversando com o motorista, perguntei para ele, é ruim dirigir em Piracicaba? Porque Piracicaba tem uma mobilidade urbana difícil.
Ele falou assim, ó, eu vim de São Paulo e para mim dirigir aqui é ótimo. E por que o senhor veio de São Paulo para cá? Eu vim de São Paulo para cá porque estava cansado, vim para cá porque é mais fácil de viver, etc. e tal. Então, tá bom. O carro dele era novo, peguei e vim embora. Aí peguei outro Uber para voltar. A mesma situação. Uma outra pessoa que veio de São Paulo para cá para poder viver em Piracicaba. Viver em Piracicaba. Trabalhar como Uber. Não são os operários das fábricas que nós estamos falando. Eu estou falando aqui de pessoas que vão aglutinar serviços, porque veio dessas fábricas. Tudo bem, há quem diga assim, maravilha, então você está trazendo, gerando emprego e renda. Ou talvez eu esteja gerando conflitos econômicos e de infraestrutura urbana, porque a maioria da população está fugindo do urbano, que nós vimos aqui agora há pouco. Então, ocorre esse viés econômico. Vamos ao próximo. Aqui a gente começa a observar a produção agrícola do município. Por que a produção agrícola? Se eu tenho um território enorme, vazio, rural, que não tem produção, mas espera aí, você está falando que não tem produção? Como não tem produção? Tem alguma produção? Bom, alguma produção tem. Não tem produção para concorrer com outros, certo? Apesar do grande território rural que a gente tem. Então, você vai observar aqui, que essas aqui são os produtos temporais, que tem a cana-de-açúcar, a melancia, o milho e a mandioca. São produtos comuns. O único que está fora aqui é a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é o que se mais produz em Piracicaba, todo mundo sabe disso. Certo? Então, a pergunta vem de novo, ué, mas então a gente não produz? Ou será que aquilo que a gente produz só dá para produzir aqui para pequeno consumo, vamos dizer assim? Gera uma dúvida. E um território imenso. E ainda um monte de vazio urbano. Vamos ao próximo. O próximo vai falar da permanente. Permanente o que tem? Laranja, tangerina e banana. Que são a maior produção nossa. Laranja, nós vamos concorrer com limeira? Não dá. De jeito nenhum. Vamos perder de lavada. Tangerina, a mesma coisa acontece com a laranja. A banana, você quer concorrer com registro? Registro produz para o Brasil inteiro, ali onde vai Paraná. Não tem uma produção capaz de se tornar uma viabilidade econômica, com exceção da cana-de-açúcar. Então, nós estamos baseados na cana-de-açúcar. Se nós tirar cana-de-açúcar daqui, acaba a nossa cidade. Vamos dizer, foi aí que nasceu toda a industrialização de Piracicaba. Então, na verdade, nós precisamos de política pública para a agricultura do município. Precisa, para gerar economia, gerar renda. Se nós formos falar de agronegócios aqui, não sei se tem alguém aqui que está nesse métier, hoje o trator, você aperta um botão, ele faz tudo sozinho. Não precisa de ninguém, ele vai sobre um drone. Você sentado num computador aqui, controla o trator lá, colhendo milho. Essa tecnologia é extraordinária. Tá, onde está essa tecnologia? No Mato Grosso do Sul, está em Goiás, está em Tocantins, menos aqui. Mas aqui nós temos a Exalc, que presta serviço para todo esse povo. Numa certa ocasião, eu estava em Lusiânia. Lusiânia fica a 60 quilômetros de Brasília, e eu estava fazendo uma perícia lá. Isso foi nos anos 2000. Nos anos 2000, eu ia na loja, uma loja qualquer de produtos eletrônicos, ia lá, comprava o modem da internet. Comprava um modem da internet, colocava lá, eu vinha com o meu celular,
conectava no computador e via o Brasil inteiro, em 2000. Aqui, você nem tinha um modem. A Telefônica obrigava você a ter o modem dela. E eu estava a 60 quilômetros de Brasília, numa cidade que era Lusiana, que tem 250 anos, que os escravos exploravam ouro, e não, metade da cidade não tinha rede de esgoto, não tinha rede de água. As pessoas queimavam carvão na rua para fazer comida. Eu ia na prefeitura, pedia uma informação qualquer sobre um imóvel via internet, ano 2000. Hoje aqui estão tentando fazer aqui na prefeitura. Muito bem. Então, o que tem lá que não tem aqui? Lá eu estava defendendo 400 fazendeiros contra uma usina elétrica que se ia fazer no rio Corumbá, que é um rio do porte do rio Piracicaba, que eles queriam produzir. E aquilo ia modificar toda a hidrologia da região. Então, o agronegócio é importante, muito importante. É tão importante que a cidade de Piracicaba, ela é hoje Piracicaba, que a gente conhece, por causa da cana-de-açúcar, por causa do engenho central, por causa do engenho lá do Silva Gordo. Esses caras produziram e muito para essa cidade. Então, a economia vem da onde? Da agricultura. Quando houve a Revolução Industrial, alguns verificaram isso, ela ocorreu por conta de fabricar tecido. E esse tecido vem de onde? Do algodão. Você precisa da produção agrícola, precisa, senão você não tem indústria. Quem não entender isso, não entendeu a terceira, quarta, quinta, sexta onda que está acontecendo aí. É preciso entender isso. É necessário a ocupação e a produção agrícola. E nós temos um território imenso passeando. Bom, vamos lá, então. Vamos ao próximo. Aqui, a gente fez uma comparação sobre a situação dessa produção, e nós temos aqui a cana. A cana tem uma produção, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, economicamente extraordinária. Extraordinária. Junto com a Caterpillar. Então, a gente começa a observar que essa influência da agricultura no município é estratégico. Se você não trabalha isso direito, você perde. Vamos ao próximo. Aqui nós vamos falar da outra situação, que é a banana, etc. E a gente vai observar aqui o mesmo efeito. Vamos ao próximo, que eu acho que é mais interessante ainda. A população está aqui, ó. E essa aqui é rural. Essa é urbana, essa é rural. Cada vez menos você tem gente na zona rural. Cada vez você tem mais gente na zona urbana. E ocorre esse problema que acontece da produção agrícola. Então, vamos colocar o seguinte aqui. Nós produzimos muita cana-de-açúcar, tanto para açúcar como para álcool e outros derivados. E nós produzimos isso com eficiência, porque senão a raiz e o arcosan não estavam aqui. E nem eles faziam um acordo com a Shell para poder distribuir álcool. Vocês sabiam disso? Isso a Raizen faz. Se cada vez menos nós temos menos gente na zona rural,
e mais gente na zona urbana, vai chegar um momento, como é que nós vamos comer feijão? Ou arroz? Ou a gente vai continuar importando tudo que a gente tem? Piracicaba tem um Ceasa, todo mundo sabe disso. Por que tem um Ceasa? Porque eu tenho que ir lá buscar o que eu como e compro no supermercado. O tomate, eu brinquei outro dia aqui na Câmara, o tomate é importado. Abacate é importado. Milho é importado. Então, a maioria dos produtos que eu consumo é importado. Eu vou lá no Ceasa buscar. E eu tenho 1.100 quilômetros quadrados de zona rural sem produção. Vocês não acham isso controverso? Eu acho que é muito controverso isso. E voltando lá, nós temos metade do solo urbano vazio, sem ocupação de urbano. E nós temos 200 loteamentos clandestinos. Não é interessante isso? Então a pergunta vem e fala assim, mas por que ocorre isso? Por quê? Vamos em frente. Aqui vem, de novo falando a respeito da população. Essa tendência que ocorre, essa forma como as coisas se movimentam, é cada vez mais desprezível a situação agrícola. Houve um tempo aqui na cidade que havia um plano diretor que permitia chácaras de turismo. Alguém lembra disso? Você lembra, senhor Rubens? Era possível eu fazer chácaras de turismo. Não era chácaras de produção agrícola, era de turismo, para mim ir lá passear. Isso aconteceu muito em Nova Suíça, muito nessa região do lado aqui do Nova Suíça, quando veio a tendência ali que foi para a Águas de São Pedro. E hoje são irregulares esses loteamentos, porque não se permite mais. Então, essa ocupação, de novo, não é uma política direcionada a uma economia forte, sustentável, numa bagunça ambiental que ocorre, que nós vimos lá no começo, onde tem uma influência séria sobre isso. Vocês sabiam que nós tomamos água do rio Corumbataí? Não é do rio Piracicaba? Vocês sabiam que a nossa produção de água está começando a ficar limitada? E a população é essa que nós temos. Em torno de 400 mil habitantes, naquela situação do aglomerado urbano. Então, nós temos um problema para frente sério. Nós temos que utilizar esse espaço territorial com inteligência, com sabedoria. Hoje, todo mundo trabalha com eletrônico para minimizar custos, enquanto que a gente não está fazendo isso. Nós não temos essa produção. Nós temos, todo mundo está pensando na indústria. Não está pensando lá que eu tenho um território vazio enorme. Vamos para frente. Aqui dá para ver com clareza que a gente tem a zona urbana, a zona rural e um remanescente. Isso aqui tudo é o remanescente. Das áreas cultiváveis, nós temos aqui, ó, rural 53, urbana 22. Nós temos uma área rural para produzir muito maior, 2 vezes maior do que a zona urbana. E, de novo, não acontece produção. Não tem política para isso. É muito sério isso aqui. Se nós estamos encontrando essa dificuldade, eu volto a perguntar assim, por que
que as pessoas estão comprando lotes ou frações ideais em situações irregulares e não na zona urbana? Eu continuo perguntando. Preço é uma coisa, perfeito. O que mais seria? Falta de oportunidade. O que mais seria? Política habitacional. O que mais? Quem sugere mais alguma coisa? Então, eu vou... De incentivo para o povo ficar na terra e não ter como se sustentar e produzir para vender. Vamos pegar esses dois dados aqui, que eles fizeram aqui. Primeiro, não tem política habitacional. Beleza, vamos pôr aqui no cantinho, política habitacional. O outro não tem oportunidade. A oportunidade que falta qual que é? A oportunidade de fazer uma boa compra de um lote, vamos falar assim, ou a oportunidade dele ter renda para comprar o lote? As duas coisas. Para mim melhorar essa situação, eu tenho que ter uma boa política habitacional. Eu tenho as duas coisas no município? Não. Não existe no nosso plano diretor política de habitação. Não existe uma barreira para a especulação imobiliária, que é essa oportunidade. É interessante observar, no meu estudo que eu fiz, que existem aproximadamente 41 mil lotes vazios no município, na zona urbana, já prontos. Mas tem 200 loteamentos irregulares clandestinos, que, em média, tem lá 40 famílias. Então, 40 vezes 200, quanto dá? Ocupados na zona rural, lá onde não podia, lá naquela ambiental que não podia. Por que eles não adquirem, ou não têm oportunidade de adquirir os lotes já prontos? Eu respondo, porque não tem política de habitação, não tem diretriz, não tem... Vamos falar assim, ô empresário, vamos mudar esse rumo da história aqui. Eu, que sou administrador público, nós não temos no nosso plano diretor uma política de habitação, que é justamente ocupação do solo. Então, aqui começa a falar desse viés econômico. Vamos em frente. Aqui a gente vai entrar na produção de cana-de-açúcar. Ela ocupa hoje 49 mil hectares. E a área urbana é 23 mil hectares. Não é uma diferença significativa? E eu vou dizer mais. Outro dia eu estava conversando com a Nancy, que hoje é secretária de Habitação, ela com um problema para manter as estradas rurais, que ela precisa de equipamento, precisa trator, uma niveladora, etc., para poder manter isso. Ela mantém isso para aquele tamanho de zona rural que não está sendo ocupada. Mas a cana-de-açúcar, olha o que ela faz. Eu tenho que, vamos falar assim, tapar buraco para transportar cana-de-açúcar. Na verdade, é isso que acontece. Eu tenho que manter a estrada para ela levar a cana da zona rural para a usina. Eu tenho contrapartida a nível de administração pública? Não tenho. É só dos impostos que ela me paga, imposto é imposto. E a contrapartida? Quando eu vou fazer um empreendimento qualquer, um prédio, um loteamento, sei lá o quê, eu sou obrigado a dar uma contrapartida para a prefeitura. Qualquer uma.
ela me obriga. Aqui não está ocorrendo, mas vamos em frente. Aqui, a área ocupada de laranja, é 2.100 hectares. Aquela laranja, que é a maior produção aqui em Piracicaba, que não dá para concorrer com Limeira, certo? Então, isso aqui é como se fosse um grão de areia no meio da areia toda, lá da praia, certo? Vamos lá. A cana-de-açúcar produziu em 2016 3.185.000 toneladas, gerando para a Cosan exportações acima de 50 milhões de dólares. Vocês têm ideia de quanto é isso? Tem ideia de quanto é isso? E eu não tenho contrapartida da Cosan para arrumar a estrada. Eu sou obrigado a arrumar a estrada com o imposto que eu recebo do município, que não dá para fazer isso. Mas olha o benefício que ela tem. É uma das críticas que eu faço desse viés econômico, tá certo? Vamos lá. A cana-de-açúcar gerou, em 2016, valor de 184.985 milhões de reais, produzindo impostos e taxas federais, estaduais, municipais significativas. Aqui, o princípio da eficiência econômica social não se concretiza, não tem contrapartida. O lucro é só dela. Ela se beneficia de tudo que a gente pode poder, inclusive a terra que a gente tem aqui, que é uma terra muito boa para a produção de cana-de-açúcar, que todo mundo sabe. Tá certo? Vamos lá. A ciência econômica confere eficácia ao direito, relevadas no cálculo econométrico próprio da eficiência da tomada de decisão normativo-jurídica, variáveis próprias de inclusão social. O que quer dizer isso? Quando eu faço um plano diretor e determino o que tem que ser feito, ou dou diretrizes para aquilo, eu estou dando uma norma jurídica para aquilo que vai ser feito. Então, eu estou tomando decisões políticas para o que vem para frente. Observem, então, que ao analisar isto aqui, que a gente está falando, é preciso eu saber como que eu vou resolver isso, como é que eu vou virar esse jogo. Eu preciso virar esse jogo. Eu preciso gerar renda através dessa agricultura que está lá, um espaço aberto para nada em termos, né? Mas está lá para nada, vazio. E tem uma invasão urbana complicadíssima para o município, com relação à água, com relação à infraestrutura urbana, com os equipamentos públicos, que está tudo assim, a Deus dará. Vamos lá. Aqui é um retrato do orçamento de 2018. Se a gente pegar o retrato do orçamento de 2022, é um pouco mais ridículo que esse aqui. Se a gente pegar aqui o que tem da Secretaria de Agricultura, ela nem aparece aqui, ó. Não tem recurso. Se a gente quer gerar economia, gerar renda, criar trabalho, criar uma evolução econômica, nós precisamos da agricultura. Quando a gente fala que o drone veio aqui e está lá com o trator, aperta botão, salva, que é tudo eletrônica, está na agricultura. Ela só tem uma evolução desse tamanho por causa dessa evolução tecnológica. Nós estamos ouvindo aqui a questão da Ucrânia, que foi lá brigar, lá, fez uma guerra por causa dos seus navios, e foi escoar 20 milhões de toneladas. A produção brasileira é 200 milhões de toneladas, é 10% do que nós fazemos. Será que nós não podemos melhorar essa situação econômica para Piracicaba, gerando mais economia agrícola, para que se transforme em novas indústrias, ou cria inovação para isso?
Oi. Pois não. Mas o que seria esse gasto com a Procuradoria Geral? Porque eu sei, estou perguntando para a Nancy, que o orçamento da agricultura é 0, acho que não dá nem meio por cento. E eles estão com uma solicitação para ir para 0,8%. Então, eu entendo que saúde, educação são as maiores sempre, 25%. Agora, o que é esse gasto de Procuradoria Geral? A pergunta é maravilhosa. A pergunta é maravilhosa. Qual é a dívida do município de Piracicaba? Quem paga essa dívida? Lá na Procuradoria. Lá na Procuradoria. Tá? Essa dívida está lá. A outra coisa interessante que a gente pode notar nesta pergunta que ela fez, que ela se refere, e é muito importante, você vai pegar, por exemplo, eu estava conversando com quem, esqueci agora quem eu estava conversando, mas você tem uma receita no orçamento que está vindo, se não me engano, de 30 milhões para a cesta básica. E você tem uma receita de, acho que 4 milhões para a Secretaria de Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura. Como é que você quer gerar renda criando dificuldade? Você não pode. Então, o que reflete aqui, quando você fala dos 6% e 3%, isso já tinha comentado também, como é que você pode pegar 0,3% de um orçamento de 2 bilhões para uma Secretaria de Agricultura? Explica vocês para mim. O que você vai fazer com isso? Você vai comprar uma peça da moto niveladora, que é da Caterpillar, uma peça, um dente da moto niveladora, que ele rasga o chão, esse dente custa mais ou menos uns 20 mil reais. Um dente para cortar o solo. E quanto custam as peças da moto niveladora? Você tem que ter manutenção de equipamento. Se você não tem manutenção de equipamento, você não consegue fazer nada. Então, é ridículo quando você tem 2 bilhões de um orçamento, você ter 0,3% para uma secretaria que precisa produzir. E não é só de agricultura. Você observa outras coisas nos orçamentos que foram passados, que eu considero ridículo, por questão disso. Você observa que todo orçamento é baseado na indústria, que daqui a pouco vai ter que mudar para essas questões tecnológicas, que ela não gera emprego, na verdade, ela gera custo para a administração pública, quando ela infla a cidade de gente que vem de fora. Você tem que ter recursos para criar equipamentos públicos capazes para isso. Então, essa situação é um viés econômico que está ocorrendo. Nós estamos deixando de observar que nós podemos melhorar a cidade, não é só olhando para um segmento econômico, que é a indústria. A indústria vai se modificar muito. A gente pega o exemplo do automóvel, é uma modificação extraordinária. E a gente ouve coisas assim, enquanto que Londres, enquanto que Amsterdã está pedindo para tirar os automóveis da cidade, por conta da poluição e outras coisas mais, tem gente que fala para nós aqui, põe o automóvel no centro da cidade. Não, isso é inadmissível. Você não está olhando o futuro, você está olhando agora, nesse momento, você não está olhando lá para frente. Eu não posso cortar a árvore para deixar o automóvel passar. Nós todos sabemos disso. Muito bem, vamos ao próximo.
Aqui a gente vê que tem esse descompasso dos recursos do município, que é isso que nós estamos debatendo aqui agora. Então, é preciso que a gente olhe isso de outra maneira. Quando eu vou olhar o plano diretor, ou quando eu vou olhar a lei de diretrizes orçamentárias, quando eu vou olhar qual é o objetivo político da autoridade no município, preciso saber se nós vamos ser beneficiados com isso. Nós estamos numa época de eleição aqui agora, nós temos dois camaradas aí. Nós temos exemplo dos dois, o que um pensa e o que o outro pensa. Os dois que vão, provavelmente, ser aqueles que vão disputar a presidência. Qual dos dois, para mim, vai melhorar a minha vida? Não a dele, porque a dele ele se resolve lá com eles, os comparsas dele, faz churrasco no final de semana. Nós não, nós temos que catar o trabalho de todo dia. A pergunta é esta, certo? Em relação a isso. Então, a gente tem que olhar, quando a gente percebe isso, que esse viés econômico que ocorre no município beneficia só o capital. O social não é privilegiado. Mas eu falo assim, pô, mas eu estou fazendo 10 escolas infantis, tantas creches, não é suficiente. Não é suficiente porque, enquanto o coreano traz aí os seus técnicos da Coreia, eu, brasileiro, não tenho a oportunidade de poder melhorar o meu salário com uma escolaridade qualquer. Por quê? Porque eles vão dar sempre preferência para os coreanos. Eu não estou falando de disputar raças aqui, não é essa a ideia. Se ele vem para o Brasil, ele vem para negócios, e eu estou falando aqui de negócios. Se eu tenho 41 mil lotes na zona urbana, vazio, que não estão sendo ocupados, isso é o quê? Especulação imobiliária. Quem está sendo beneficiado? O capital. Por que não se permite o desdobro, que a gente tanto fala aqui, nós aqui da área da engenharia, para resolver o problema daqueles que não conseguem, aqueles que não têm oportunidade, não têm política de habitação. É permitido eu, grande capitalista, fazer um negócio desse tamanho, eu fico capitalizando o meu dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar IPTU, etc. e tal, e vou ficando cada vez mais rico, mas em detrimento daquele que está lá trabalhando. Essa é a concepção do viés econômico que tem. Eu tenho um recurso orçamentário de 2 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, de reais, é o que tem, que o orçamento deve vir para a Câmara nesse sentido. Lei de diretrizes orçamentárias veio para a Câmara já. Imagina 2 bilhões de reais. Eu acho que tem que ser bem aplicado. Se eu tenho lá uma situação que está existindo, de uma invasão dos clandestinos na zona rural, numa situação ambiental que não deveria, eu, administrador público, tenho que encontrar uma solução dentro da política de habitação, para dar oportunidade para essas pessoas que estão vindo para cá. Ou vocês não concordam com essa situação? Vamos lá para frente. Aqui, na verdade, são os caminhos da eficiência econômica que se busca. Eu fiz um estudo uma época em que o salário médio de Piracicaba é R$3.000. R$3.000 são 3 salários mínimos de alguma coisa. Médio. Os funcionários públicos, seja da prefeitura, ou seja do Estado, que é o Exalc, odontologia, etc., têm os salários mais altos, mais de R$3.000. Quer dizer que a minha habitação é de interesse social, porque o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social diz que 7 salários mínimos para baixo é habitação de interesse social.
Então, nossas residências são de interesse social. E eu pergunto, quantas eu tenho habitações de interesse social ou popular? É a maioria nas nossas edificações. Então, é preciso buscar eficiência e buscar economia. Eu preciso, de qualquer maneira, fazer com que haja produção agrícola, para criar novas indústrias, para criar inovação tecnológica. Não é simplesmente eu criar uma sala de 4x4, sei lá que tamanho, colocar um monte de estudantes de tecnologia para inventar algum sistema no computador para que eu possa fazer vendas. Isso não é evolução. Evolução é achar soluções novas para que eu possa ter novos equipamentos, para que possa produzir com mais eficiência. É o caso do trator que tem lá o seu botãozinho para apertar para ele poder fazer a colheita do milho, da soja, etc. Eu tenho uma colega que mora aqui em Piracicaba, mas ela trabalha em Goiás, numa fazenda que produz soja, é um dos maiores produtores de soja, tudo ela faz nesse computador aqui, ó, no notebook. Tudo, ela controla o trator, a produção, o que está estocado, o que vendeu, não, tudo nesse computador. Eu preciso qualificar esse menino aqui, ó, que está barbado, de óculos, bonitinho aqui. Preciso qualificar ele para usar melhor essa ferramenta e entender como é que se faz essa produção, fazer esse casamento. Então, eu preciso mudar a política de habitação, de alguma forma. Política de habitação, não é política de habitação de interesse social, é política de habitação, a forma de usar esse solo, a forma como eu posso usar melhor essa zona rural para ter produção. Se eu tenho 50 milhões, a Cosan exporta de dólares, é o mesmo valor da Caterpillar, exporta 50 milhões. Por que eu não posso ter uma contrapartida entre a prefeitura e a Caterpillar, para a Caterpillar testar as máquinas dela, vai fazer a estrada rural para mim? Por que eu não posso fazer isso? Porque ela tem um campo de teste lá. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer a Cosan fazer uma contrapartida comigo? Mas a ideia é aumentar o IPTU, né? Para mim ter mais renda. E o que o IPTU arrecada para o município? Se o orçamento é 2 bilhões e 200 milhões, ele arrecada 100 milhões, mais ou menos. Não dá 10%. Ou, no máximo, 12% a 13%, 14%. A receita de ISS é maior do que o IPTU. A receita do que vem do Estado da Federação é muito maior ainda. Então, precisamos estudar esse viés econômico aqui que ocorre. Nós não podemos permitir que haja uma ocupação urbana daquela maneira, que está lá no começo. Você me permite pedir para você voltar lá no terceiro, quarto, se é possível, por favor? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui, não passou. Depois desse. Aqui, ó. A situação que nós temos hoje é uma invasão aqui, ó. Essa invasão aqui prejudica muito. Se eu tenho que trazer água, esgoto, energia elétrica, escola, creche, para a zona rural, porque não está dentro do perímetro urbano, quanto custa isso para o município? Custa muito. E isto aqui são os clandestinos.
que não somos nós empresários que damos contrapartida para a prefeitura e fazemos uma rede de esgoto. Não, aqui quem tem que fazer é a prefeitura. Quanto custa? Mas eu, prefeitura, dou voz para a empresa, para a indústria, desculpa, para a indústria. E não me preocupo com isso aqui. Então, o que eu estou propondo aqui, o que nós estamos debatendo, é essa forma de política de habitação, que é um viés econômico, que não se olha essa economia. Quando fala em gerar renda ou trabalho, vamos trazer indústria. Traz indústria para nós. Traz indústria para nós, o que acontece? Isso aqui dobra. Eu aumento o custo meu e desqualifico a minha população. Porque os caras que vêm de alta tecnologia não vão permitir que eu, brasileiro, entre na deles. Não vai permitir. Eles vão lá segurar a grana para eles lá. Então, nós vamos perder a oportunidade de duas maneiras, sem política. Então, a minha proposta aqui é alterar essa política. Quando eu falo da regularização para o território urbano, o que eu quero dizer, a regularização fundiária fala com clareza isso, no artigo 9º, você corrige todos os problemas jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, corrige daquele território e incorpora no território urbano. Quer dizer, você tem que fazer a correção para depois incorporar. Aqui em Piracicaba tem umas coisas esquisitas. O IPTU é cobrado sem esse ajuste, de qualquer maneira. Se entendeu que pode cobrar IPTU, cobra. A receita do município não é IPTU, a receita do município está nessas transferências de renda. Não é no IPTU, no ISS, etc. Isso é muito pouco. Um dia a gente pode discutir só o orçamento, que vai ser uma delícia. Certo? Então, aqui, inicialmente, o que eu estou propondo, e o que eu debati na Câmara, um dia que nós estivemos lá, é exatamente isso. Quando a gente está debatendo habitação de interesse social. Nós precisamos, de alguma maneira, utilizar melhor esse recurso que a gente tem do orçamento do município. E para gerar renda, nós temos que ocupar isto aqui eficientemente, para ter produção. Eu brincava assim, eu não quero mais importar tomate, eu quero produzir o tomate para vender para a Bartira, para ele, etc. Porque aí eu gero renda para ela, ou para mim fazer a minha casa, ou dos meus empregados, para poder ocupar aquele vazio urbano de 41 mil lotes. Vocês já imaginaram 41 mil lotes desocupados? Se eu tiver uma casa em cada um deles, em uma residência, de 4 pessoas, quer dizer, um casal e 2 filhos, 41 dá 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, eu acho que é maior que Santa Gertrudes. Só desocupado. Porque de clandestinos, nós temos quase o mesmo número de população, que está marginalizado. Isso aqui. Então, na verdade, eu teria que arrumar isso aqui e estender o perímetro urbano para cá? Não sei. Mas a hora que eu regularizar isto aqui, isso aqui vai virar perímetro urbano, queira ou não. Quer dizer, o meu perímetro urbano, na marra, ele vai pegar isso aqui. Ó. Por que não vai para cá? Porque aqui está as melhores terras para a produção de cana-de-açúcar. Estão aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui. O resto não tem cana-de-açúcar. Se alguém for para Anhumas, ou lá para os lados de Conchas, Conchas está aqui, ó, mais ou menos aqui, não tem cana. Alguém já foi para lá?
mas perto do que a gente tem aqui é nada. Certo? Vocês concordam, vocês que foram? Então, eu brinco assim, pô, vamos pegar a Exalc, vamos falar assim, vamos pegar um território aqui, eu quero ser o maior produtor de abacate do Brasil. O que eu tenho que fazer com o solo para produzir um montão de abacate, para vender abacate para o Pão de Açúcar, para o Atacadão? Eu tenho que mudar isso, porque eu trago riqueza sem mexer no meu capital. Eu não tiro dinheiro do bolso, que é a terra, que é o mais importante. Preciso da Exalc, que está aqui na esquina. Ô, professor, vem aqui, me ajuda a fazer isso aqui, politicamente, cria uma situação para poder fazer isso. Não estou querendo dizer aqui que eu quero ser o maior produtor de abacate do Brasil. Estou querendo dizer aqui que eu preciso achar recursos financeiros para melhorar isto aqui. Não estou querendo concorrer com Mato Grosso, com Goiás, não é essa a ideia. A ideia é eu ter dinheiro em caixa para poder qualificar o meu povo. Quantas pessoas vocês conhecem que poderiam estar sendo mais bem qualificados do que nós temos hoje? Poderiam ter feito isso, com certeza. Nós não precisamos mais de um mecânico que aperta o parafuso ou lubrifica a corrente. Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade do nível, por exemplo, dele, que melhore os equipamentos que existem para ter mais eficiência de produção e ter resultados econômicos. Nós somos disso. Há quem brinca comigo e diz assim, a China, hoje, é a maior potência do mundo, economicamente. Engraçado, quem é o maior produtor de chip do mundo? A China. Por que os Estados Unidos brigam tanto com a China? Porque os Estados Unidos dependem da China por causa dos chips. Eles querem tirar isso de lá. A Microsoft, se não me engano, está na China. A outra empresa, esqueci o nome, está tudo na China. Tudo produzindo essas coisinhas aí que ele fica fuçando com o botão lá. Brincando com você aí, tá? Você acha que uma política agrícola, vamos dizer assim, um planejamento, vamos começar a falar já em termos de agroflorestal, tá? Que quando você citou o abacate ele pode ser produzido muito bem junto com a floresta, não precisa desmatar para isso. Você acha que, por exemplo, você faria opção de uma política pública agrária ao invés de uma indústria, por exemplo? Agora, falando bem real, a Klabin que está vindo. Eu faria com certeza. Tá. Porque, vamos falar da Klabin que nós estávamos discutindo há pouco, aí, por causa do distrito industrial. Aí, né? A Klabin é uma produtora de papel, beleza? Para você fazer papel, você precisa de água. Sem água, você não faz papel. Aonde ela escolheu para ir? Na curvinha, aqui, ó. Resolveu vir aqui, ó. Aqui, ó. Agora. Ali, um minutinho só. Aqui, ó, é um território de precariedade ambiental, precariedade de solo, que não deveria ser ocupado para esse fim. Aqui tinha uma zona especial de interesse social, porque tudo aqui é popular. Mas a Klabin quer vir aqui e o governo municipal quer dar a terra para ela aqui. Dar a terra para ela aqui. Significa dar a terra para ela aqui. Pode ir lá, te dou 20 anos de isenção do imposto. Como fizeram com a Klabin. Vocês sabiam que a Prefeitura de Piracicaba pagou a terraplenagem da Klabin? Da Hyundai? Eu vou querer ser fabricante de automóvel também, tá?
Beleza? O que eu acho, Rui, se você até deu a oportunidade de falar, penso oportuno a questão das empresas se instalarem aqui, mas é sempre bom melhorar as questões para a população local se beneficiar. Que nem, eu acho importante vir uma Klabin aqui, entendeu? Mas também nós temos que ver todos esses aspectos que a gente vê, porque a gente tem emprego para isso daí. Então você não pode impedir uma empresa que quer vir aqui, assim, na minha opinião, na minha maneira, até ignorante às vezes de enxergar e conversando democraticamente aqui com vocês, né? Eu agradeço o que ele está falando. Eu não estou falando para a Klabin não vir aqui. Eu estou falando para a Klabin, ó, não venha aqui. Acha um lugar mais apropriado. Tá certo? Foi o que nós questionamos, inclusive na audiência pública a respeito disso. Será que Piracicaba tem 5 distritos industriais, é isso? 5. Será que esses 5 distritos industriais já estão lotados? Será que não existe terreno nesses que já estão estabelecidos para a Klabin se localizar? Uma outra coisa, depois dessa audiência eu fui pesquisar para ver que água era essa que a Klabin usa. Parece que é para resfriamento e pompa. Agora, a que temperatura ela pega do rio e a que temperatura ela devolve? Porque ali, é como você falou, Rui, tá perfeitinho ali. Uhum. Aquela curva do rio, a área de fragilidade ambiental. Nada melhor do que a habitação de interesse social, um belo parque ali de proteção, como se diz, mata ciliar e tudo mais. Mas por quê? Você pega de um ladinho do rio e devolve no outro. Além disso que a Barteira está falando, o que eu achei muito curioso, aqui entrando no mérito disso, quando eu peguei o projeto, que nós verificamos, eles invadem a APP do rio. Eles só não invadem do lado onde tem os ranchos, porque eles separaram. O resto, eles chegam até a margem do rio. Então, existem coisas, vamos dizer assim, que nós, profissionais, estamos envolvidos, que precisa... Ô, cara, espera um pouquinho. Não é bem assim. Os ranchos sabem? Oi? Será que os donos dos ranchos sabem, apesar de ter audiência pública? Não sei. Será que chegou para mim? Não sei, porque uma coisa eu posso te garantir para você, quanto menos chegar ao público pela administração, melhor. Certo? Esse caso da Klabin mesmo, eu sei que não passou pelo Conselho da Cidade. Eu fui presidente do Conselho da Cidade durante 10 anos, saí e eu já sei. Aí você tá lá, não passou. Tinha que passar, é uma obrigação legal fazer isso. Então, a preocupação não é econômica, é financeira. A preocupação não é econômica, eu te dar boas condições de vida. Essas condições de vida é trabalho, renda, saúde, educação, é tudo ao mesmo tempo. Certo? Essa forma da pergunta que ele fez aqui, eu gostaria de falar o seguinte. Houve uma época, no começo dessa gestão, quem conhece Belém aqui? Alguém conhece? Você conhece Belém? Tem Belém, atrás da Belém é a Cosan. Eu fui propor um distrito industrial verde em frente a Belém, do outro lado da pista. Distrito industrial verde. É uma indústria que não polui. Qual o resultado? 0 negativo. É preferível dar para a Klabin. Tá certo? Então, a gente tem que olhar isto. Nós estamos dentro de um balaio de gato chamado viés econômico. Há um objetivo econômico não pela questão de uma ocupação racional aqui. Não por uma condição de uma economia que dê recursos e desenvolvimento tecnológico. Afinal de contas, voltando lá na Revolução Industrial, começou com o tecido,
Aconteceu como? Se tornou indústria porque o desenvolvimento tecnológico que aconteceu veio do algodão. Será que nós não podemos produzir 200 milhões de toneladas de algodão aqui? Eu não sei, porque eu não sou agrônomo, mas eu estou perguntando assim, aleatoriamente. Porque é um território que não está ocupado. Eu sei que aqui, aproximadamente, deve ter aí uns 3.500 fazendinhas aqui. Por que não chamar esses proprietários, talvez, criar uma política para que se produza economia nesse território? Aí eu melhoro isso aqui. Aí eu crio condições para isso, talvez não consiga não impedir que invade uma proteção ambiental. Está todo mundo invadindo aqui, ó. Eu não sei qual foi a escolha disso, mas eu tenho uma certeza na minha mente. Daqui até o centro é mais perto do que Santa Terezinha aqui. Eu tenho um questionamento, posso? Boa, com certeza, por favor. Quer falar aqui? Não? Eu estou propondo um debate aqui, tá? Qual é o papel do Ministério Público como fiscal da lei na lei ambiental? Porque, assim, o plano diretor, qualquer política da cidade, não pode interferir numa lei federal, Código Florestal, falando de APP. Então, assim, eu acho que está faltando aí um ativismo do Ministério Público de tentar essa situação, porque ele tem todo um instrumentário para isso. Ou a população fazer ação popular, pressionando que isso aconteça. Porque instrumentos jurídicos nós temos uma legislação de conta. Eu, Agora, eu não compreendo a atitude do Ministério Público que deixa de tomar, não sei se deixa, mas enfim, né, é um questionamento. Supostamente deixa de articular uma ação numa situação dessa, e aí ele faz de pequenos produtores rurais um terror para fazer termo de ajustamento de conduta. Então, assim, dois pesos, duas medidas, para o pequeno produtor, ok, eu ir lá, intervir, porque o cara talvez tenha um gado que entra no APP, e a Clavinha entra em APP para pegar do rio, sem, meio contraditório, não entendo, não sei como que é a atuação do Ministério Público. a sua pergunta é maravilhosa. Eu agradeço a sua pergunta. Eu defendo uma coisa. Um dia, eu vou falar aqui uma ficção científica, tá? Um dia eu vou resolver ser prefeito. Prefeito, na nossa legislação, é a autoridade máxima do município. Eu sou prefeito, eu não gosto dela. É porque ela namora o meu amigo, que eu detesto. Eu não gosto dela, não é porque eu não gosto dela, é porque ela namora o meu amigo, que eu detesto. Eu, prefeito, isso aconteceu comigo, prefeito, vou chegar para a minha assessora, a Bartira, aqui, falar para ela: Bartira, eu quero que você cobre o maior valor de IPTU dele, porque eu quero ficar com ela. Isso aconteceu comigo, numa cidade do Mato Grosso do Sul, quando eu era assessor do prefeito. Você acredita? Então, nós vamos perguntar para o prefeito aqui, que chama Luciano. Ô, seu prefeito, o que o senhor está fazendo com a Clabinha aqui? Para com isso, pô. É um questionamento que deve ser feito para ele. Então, Público. o Ministério Público, que tem todo, pago 40 mil reais por mês, o cara está lá com uma vara ambiental. Mas sabe que o Ministério Público vai falar assim: eu não posso fazer nada se o público não se manifesta. Ah, pode. Eu entendo que você sabe que pode. Representante do Ministério Público atuante. Ó, eu tenho uma briga de lei do silêncio, que não funciona. Poxa vida. Sabe aquela coisa da empresa ser construída num lugar que o bairro não poderia, porque é gente que mora.
Nossa Senhora. Como é que é seu nome? Você não quer, você não quer me ajudar nessa indignação? Eu moro num bairro chamado Cidade Jardim, que tem restrição comercial e industrial. Tem restrição no registro. Tem. Não, ainda tem, tá legal? Aí eu moro na Avenida Brasil, entre a Saldanha Marinho e a Carlos Botelho. Os meus vizinhos são 2 restaurantes. Você acredita? 2 restaurantes que trabalham até meia-noite. Estaciona-se carro de tudo quanto é jeito. Joga esgoto da cozinha na sarjeta. Aí os motoqueiros vão entregar as comidas deles lá, meia-noite, com aquelas motos de escapamento aberto. Aí o dono do restaurante resolve, na pandemia, botar uma plaquinha assim, aqui é o lugar para se você retirar seu alimento. E você, cidadão, não pode parar lá. Aí eu, indignado, reclamei para a Secretaria de Trânsito. A Secretaria de Trânsito, modestamente, foi lá e colocou uma placa de carga e descarga no lugar, cara. Então, o que você quer que faça? Tem que chamar o prefeito, ou através do Ministério Público, que sou eu sozinho, tá? Que não deveria, porque o Ministério Público quer as sessões difusas. Por isso que eu estou falando do público, certo? Do povo. Então, o que é isso, na verdade? A prefeitura está infringindo uma lei. Você, na verdade, eu nem vou indo hoje mais no Ministério Público, eu vou indo direto para uma ação judicial contra a prefeitura. Então, daí sabe quanto que demora na vara da fazenda? Uma intimação é 4 meses, é uma coisa assim de louco. Não anda, não funciona, e a pessoa fica naquele mal-estar, não é? Eu sei. Eu sei porque eu sei. Então, nós vamos aqui fazer um comentário, se vocês me permitem, né? Vou fazer um comentário. Assistam a nova novela das 6, que tem os coronéis. Os coronéis continuam vivos. Então, a conversa entre o juiz da vara e o prefeito é íntimo, como se eu estivesse namorando a Bartira. É íntimo. E nós, povo, temos que nos unir, de alguma maneira, pôr voz no trombone, para que todos os outros ouçam, para que se tomem uma iniciativa. Então, na verdade, é lógico, eu pergunto isso para você. Você tem 41 mil lotes vazios no município, que está lá, explícito, no IPTU. Você, prefeito, faz o quê? Você não faz nada. E fica todo mundo no loteamento clandestino. Aí o Ministério Público, um minutinho só, o Ministério Público vem incomodar a prefeitura para pôr lá, é proibido fazer, e os corretores vendem à vontade. Cadê a fiscalização total? Não é só uma, total. Precisa de uma tal, aqui que eu, entre aspas, chamo de autoridade, tomar uma iniciativa. Quem que obriga a autoridade a tomar uma iniciativa? Nós. É a única forma. Pronto, seu Bruno. Você disse que nós temos 41 mil lotes vazios em Piracicaba. Você falou em permitir o desdobramento. Vou dizer um negócio. Na Avenida das Ondas, tem um loteamento que é para pagar em 240 meses. Então, eu vou pegar o loteamento, vou ficar 20 anos pagando, depois eu vou construir. Quer dizer, esse loteamento está com um preço muito alto e um prazo deslocado, 240 meses para pagar o lote. Pois bem, temos 41 mil lotes. 4 pessoas por lote são 160 mil famílias. Esses lotes, por que existe esse
41 mil lotes e por que estão invadindo e tem loteamentos clandestinos? Porque os lotes estão caros. Os lotes, os empreendimentos imobiliários são muito caros. Eu sou corretor de imóveis, eu estou falando de contra mim. E não tem jeito de baratear esses lotes, porque 40 mil lotes, nós temos aí tanta gente sem casa. Esses lotes daqui, 100 anos, tem 40, vai ter lotes ainda, não vai acabar esses lotes. E está saindo mais loteamentos. Está saindo mais loteamentos. Quer dizer, nós vamos ter 50 mil lotes. Não é muito caro esse lote? Eu faria o seguinte, estou falando Rui aqui, tá certo? Eu faria o seguinte, primeiro, eu permitiria lotes de 5 por 25, de cara, em regiões que seriam feitas prazeres. Primeira coisa. Segunda coisa que eu faria, eu permitiria os desdobros dos lotes em zonas que são próprias para isso. Segunda coisa, aí eu derrubo essa especulação imobiliária, porque o problema é a especulação imobiliária. Me desculpe. Sim. Você não derruba essa especulação. Não. Imobiliária é assim, você tem que baratear o lote. Então, eu estou falando... Eu até sou meio contrário ao que o Rui fala com relação ao desmembramento. Porque eu penso que, como a arquiteta está falando, se você tem 7 metros, você ventilha dos dois lados. Aí é outra coisa. Se você tem 5 metros, você tem que geminar. Mas aí são outro Os debate. 500, isso. 500. Agora, o que eu penso é o seguinte, é óbvio que a gente não precisa mais fazer loteamento. O que tem dá para suprir o déficit habitacional. Agora, volta àquela história, a gente precisa das políticas que barateiem o custo do terreno. Eu vou dizer para vocês, esse é o debate. Isso que nós estamos falando é que é o debate. Eu estou dando uma ideia, a Bartira está outra, o seu Bruno da outra, para a gente encontrar a solução. Eu sozinho não sou o dono da verdade, mas se a gente discutir, a gente acha. Desculpe falar, mas o diagnóstico que você faz da cidade é maravilhoso. Você tem conhecimento dessa cidade, eu sei disso. Eu até falei, você é uma Bem a política democrática, né? você conhece isso aqui, é dele. Desculpe, eu até Inclusive, também, como a arquiteta Bartira falou, né? Eu também sou a favor de lotes sempre maiores que 5. Agora, o que a gente fala em lotes de 5 é que tem muitos bairros na cidade que até antes do plano diretor podia se fazer lotes de 10 por 25. Então, por exemplo, na rua Território do Acre, onde minha mãe mora, lá tem tudo casa de 5 por 25. Lá tem só 2 terrenos de 10 por 25. Se essa pessoa comprou antes do plano diretor, ele tem que ter o direito, se ele quer fazer uma casa inteira naqueles 2 terrenos ou quer fazer 2 casas. Se ele fizer 2 terrenos, vai ficar mais barato e não vai fugir de um bairro que já existe. Agora, loteamentos novos, eu sou a favor de terreno certo. E sobre o que o Rui estava comentando, sobre a questão lá do Tupi, que é o Santa Isabel, tem muitas terras lá que não tinham produção, por falta do quê? Incentivo. Se você tem uma terra que não tem um incentivo para o cara plantar abacate, plantar mandioca, plantar o quê? O que ele vai fazer? Ele começa a picar, começa a vender. Chega uma pessoa, por exemplo, hoje acabou o desdobro de lote de 5 por 25. Tem uma senhora do Santa Rosa, comprou um terreno de 10 por 25, construiu uma casinha de 5 por 25, criou os filhos dela. Agora que ela está com 60 e poucos anos, está para aposentar, apareceu um comprador para comprar metade do terreno dela. O plano diretor não deixa, ela comprou antes, entendeu? Aí aquela pessoa que vai comprar aquele terreno numa zona urbana, que é um terreno bom, ela enxerga aquele do Tupi lá. Mas E acaba comprando lá clandestino. Isso é meu. eu queria aproveitar no que ela está falando e no que vocês estão dizendo. O que nós precisamos fazer nesse debate é mostrar que isto prejudica tudo isso que nós estamos dizendo. É preciso criar políticas. Plano de habitação, o que eu tenho debatido há muito tempo, a Bartira sabe disso, mas nós temos que trabalhar isto. Quando você observa que você tem essa invasão aqui, alguma coisa está errada.
Pode ser isso que eu estou falando, pode ser isso, pode ser isso. Nós temos que debater e descobrir isso. Quem deveria fazer isso? O Conselho da Cidade e o IPLAP, que aqui entre nós estão meio querendo destruir isso. Mas é preciso que a gente debata. Eu queria aproveitar a oportunidade para vocês, que quem quiser debater isso comigo, ou com outros colegas, já estão convidados. Debate, como nós estamos fazendo aqui agora, com a ideia da insatisfação dela, com a ideia da questão jurídica que fugiu o seu nome, Roger fala, e isso que a Bartira coloca. Por que nós temos que debater isso? Porque nós temos que levar isso adiante. Porque, por força financeira, não econômica, esse viés não muda. As indústrias vão continuar vindo para cá, a cidade vai continuando inflando, e isso vai acontecendo. Um dia, eu estava sentado lá no meu escritório, e foi uma senhora que faz faxina na minha casa. Com o marido dela, foi perguntar assim para mim: Rui, eu quero comprar um terreno de 600 metros quadrados lá no Passa Cinco. Eu posso? Eu disse para ela: não. Terreno de 600 metros quadrados no Passa Cinco. Vocês sabem onde é o Passa Cinco? Passa Cinco, você vai para Ipeúna, uma antiga estrada aqui de São Pedro, não conhece. É uma descida assim infernal, tem uma prainha lá no rio, a mais ou menos, acho que uns 20, 25 quilômetros daqui, não é isso, mais ou menos, Sr. Bruno? Mais ou menos. Está completamente fora do perímetro urbano. Eu disse: não. Ela disse para mim: mas eu queria ter uma chácara para mim e eu vou comprar. Você não faça isso, você não vai conseguir ter matrícula. Não faça isso. Pois ela comprou por R$50 mil à vista. O que vocês querem que eu faça? Eu disse: não, mas ela comprou. Vai ter uma maior dor de cabeça. Talvez a gente tenha que trabalhar essas pessoas aqui, junto com os corretores ou os engenheiros. Não façam isso. Uma campanha nesse sentido. É a tal coisa, eu acho que não adianta você, fiscalização não dá porque o território é muito grande. Até daria, porque drone hoje fiscaliza tudo, né? Mas infelizmente nós não temos aqui. Agora, até esqueci o que eu ia falar. Se você tiver realmente uma política habitacional que acolha, porque o cara não tem o que fazer. Eu tenho um vizinho, eu moro num sítio, a coisa começa assim: primeiro vem de latinha, daí consegue um PET, vem o material, daqui a pouco tem a... E eu falei: mas você comprou o lote, como é que você tem esse documento? Porque ele está se virando lá. Ele falou assim: não, mas lá ninguém vai tirar a gente. É tudo contrato de gaveta. Exato. Aí, Ele falou assim: olha, os vizinhos já estão lá ninguém vai tirar a gente. Depois vai o sucapi. Exatamente. não. Aí eu quero... Às vezes você faz no cartório, só que o problema é que se a área é irregular, como é que você vai o sucapi? Aí eu queria continuar essa discussão, mas eu quero botar fogo na fogueira. Posso? Vocês me permitem? Um dia eu estava discutindo regulação fundiária e veio um pessoal para discutir a regulação fundiária de uma favela. Aqui para baixo do Novo Horizonte. Esqueci o nome da favela. Não. Mas é lá no final mesmo. Aí fui lá visitar. Andei morros acima, quase escorreguei, quase caí. Aí eu vi um casebre no meio do buraco, assim,
4 metros quadrados, o cara morava lá, que a água da chuva vem assim, só não levou a casa porque Deus não quis. Tá? Aí eu estava andando assim no meio daquele monte de pau a pique ali, no meio daquilo, me equilibrando para não cair, etc. A hora que eu vejo assim, tem uma tubulação de, acho que era 2 metros de diâmetro, despejando esgoto no meio da favela. Aí eu fui pegar a matrícula. É uma PP. Aquilo é uma PP? Cadê o município? Aí, quando eu vou fazer regularização fundiária, pasme você, eu não sei se você faz isso, a prefeitura vem e exige de mim, para mim, dar a APP para ela de presente. Você daria? Eu disse para ela, eu não dou, porque a APP eu posso cuidar. O Código Florestal fala disso. Então, eu proponho, nós aqui estamos reunidos, eu convido vocês todos a gente debater isso permanentemente. Vocês concordam? Fazer até uma movimentação. Vamos tentar. Vamos fazendo a nossa parte. Eu trabalhei Né? com comunidades quilombolas. Ah, Lá vou, no Vale do Ribeira, em Registro, lá, naquela região. lá no Bananal, lá nas bananas. Existia um problema, porque as terras são deles, né? Isso. Só que o que estava acontecendo? O que acontece aqui, mas lá eles ocupavam, viviam da roça, né, da banana, alguns produtos tipo arroz, e aí com o Bolsa Família começasse a comprar o arroz no mercado mais barato do que plantar lá, porque lá também é uma Porque lá é terrível. Aí o quilombola deixa de produzir, né? Tendo só a banana como algo bem comercial, e aí começa a se questionar. A partir do momento em que ele não fica na terra, a terra deve ser dele? Aqui nem existe essa ocupação, pelo que o senhor está falando. Eu não conheço um município de Piracicaba, mas pelo que o senhor está falando, tem uma série de áreas agrícolas ali que ninguém ocupa, que poderia ser para pequenos produtores rurais, onde você daria sustentabilidade, inclusive soberania alimentar na cidade. Né? Eu concordo com você, mas isso precisa de política, certo? Eu entendo o seguinte, eu conheço o registro. Trabalhei lá quase com 1 ano em registro. Eu brinquei em registro porque tinha mais japonês do que brasileiro lá. Tinha uma escola que tinha um professor que era português, mas ele só falava em japonês, porque tinha mais japonês do que português. Mas, isso à parte, curiosamente, eu fui estudar a legitimação fundiária e eu aprendi uma coisa extraordinária. Dom Pedro, conheceu Dom Pedro? Pois é. O Dom Pedro fez, na época não era lei, era um decreto real, fez um decreto real dizendo o seguinte: se eu trabalho na terra para meu sustento, para mim poder sobreviver, eu sou o dono da terra. E é válido até hoje para legitimar a posse. É o que está na regularização fundiária. Então, essa gente que nós estamos falando tem essa legitimação. É preciso brigar, porque como o Roger, puxa, está fugindo o nome dele, eu conto com ele quase sempre. Então, o Roger fala desse entendimento jurídico. É preciso a prefeitura entender, que eu mostrei ali, que você determinou isso juridicamente, deu um princípio para aquilo. Se você determinou aquilo há 50 anos atrás, vale. Belém, que eu estava conversando agora há pouco, é um loteamento que foi aprovado pela prefeitura em 1900, não sei das quantas, 62, e tem um senhor que me procurou, queria fazer um desmembramento, a prefeitura não permitia.
É possível um negócio desse? Antes da 6766, que era decreto 58 ainda. Então, é preciso a gente observar que os colegas que estão na prefeitura precisam entender que a legislação tem valor. Não é só aquela que ele faz hoje. Ele precisa olhar aquela que ficou para trás. Certo? Exatamente. Então, se nós aqui não debatermos esse problema, fica alheio. Eu estou propondo a gente debater isso. A Bartira sabe há muito tempo que eu defendo essa ideia. A gente se reúne e vai debatendo, e vai criando força. Quando uns favelados vieram me procurar para resolver o problema deles, eu falei, primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma associação e criar atividades sociais para vocês serem dignos da terra que vocês têm. Senão, eu nem começo. É preciso lembrar do Dom Pedro, que escreveu isso lá no Império. Se você cria lá na sua terra, trabalha a sua terra, para a sua sobrevivência, tem a sua casa, para você viver, você tem posse dessa terra. Isso não é uma coisa sustentável? Completamente sustentável. Então, por que nós não voltamos lá no Dom Pedro e aprendemos com ele hoje? Né? Eu acho que é interessante isso. Então, aqui hoje, na verdade, o que eu quis mostrar aqui é que a gente tem um viés econômico na cidade que nós precisamos modificar isto, de alguma maneira. Né? Porque essa clandestinidade vai continuar, se não houver uma coisa qualquer, uma ação, uma legislação, uma atitude qualquer de quem? Do prefeito, não é do secretário de obras, nem do IPLAP, ninguém, é do prefeito. Na nossa Constituição, o prefeito é a autoridade máxima. Se a Bartira é secretária de obras, eu, prefeito, chego para ela e digo, eu quero isso, se vira, faça. Assim que funciona. Como a brincadeira que eu falei com ela aqui, do rapaz que queria cobrar o maior imposto. O prefeito falou isso para mim. Eu dei risada. Tá? Então, é preciso que a gente, nós, vamos brincar aqui, súditos, devemos entender que nós temos para criar força fazer esse propósito. Criar voz, para a gente falar assim, o que você está falando aí não é verdade. Eu proponho, por exemplo, a gente sentar e discutir o orçamento que está aí na Câmara, que eu acho uma piada. Eu, particularmente, já fiz orçamento de outras cidades. Não quer dizer que eu sou dono da verdade, por favor. Que nem a doutora Alexandra me chamou, a promotora me disse, você é um grande estudioso. Eu prefiro ser um grande estudioso do que o dono da verdade. Certo? Então, na verdade, o que eu quis trazer para vocês hoje é um pensamento do que ocorre na cidade, e o que mexe com o plano diretor, com habitação, com economia, com tecnologia, com inovação, tudo isso fica envolvido nessa história aqui. E nós precisamos tomar uma iniciativa. Nós moramos nessa cidade. Apesar de tudo, eu moro no meio de 2 restaurantes. Eu brigo lá com os donos do restaurante, já briguei com o prefeito, já fiz 1001. Marmitex lá é caro. Bom, mas enfim. O que eu gostaria de deixar é um debate aberto. Isso aqui não é uma coisa conclusiva, é um debate aberto. Isso aqui não é assim, é conclusão como queríamos demonstrar. Não é. Isso aqui é vamos estudar. Para a gente poder debater, porque envolve mercado imobiliário, da construção civil, o mercado da agricultura, mexe com tudo. Então, quando eu chamo isso de um viés socioeconômico, é por quê? Porque a sociedade está sendo prejudicada com uma situação econômica desvirtuada. É isso que eu coloco.
eu gostaria de continuar esse debate. Para mim, eu fico debatendo aqui quantas vezes vocês quiserem. A Bartira sabe disso, o Roger também sabe, o seu Bruno também sabe. É a minha adoração fazer esses debates. Eu preciso trabalhar também, todos nós precisamos, né? Então, se a gente poder debater e colocar no nosso trabalho essa condição do que nós temos que ter, um pensamento diferente, eu acho que a gente começa a produzir coisas. E eu acho que é isso que nós devemos fazer. A minha proposta é essa, certo? Se eu começar a fazer isto, beleza. Eu convido vocês todos a debater isso. Se vocês me permitirem, eu mando para vocês um e-mail, um zap, o que vocês quiserem, para a gente se reunir um dia, sei lá, semana por mês, sei lá o quê. Senta lá, bota um cafezinho. Eu prometo que eu pago o cafezinho, porque lá no meu escritório tem uma máquina de café, né? A gente toma café à vontade e debate isso com mais facilidade, porque quanto mais aberto for o debate, melhor. Eu tinha um colega, chamava-se Valdemar Corrêa, eu não sei se alguém conhece aqui. Valdemar Corrêa era um fanático petista. Ele sempre foi petista na vida. E ele trabalhava comigo porque ele fazia os laudos ambientais para mim. Ele era biólogo. E eu dizia assim para ele, não é porque eu sou capitalista e você é comunista que nós vamos ficar se matando aqui. Vamos debater as ideias de Marx, as ideias de Adam Smith, e vamos encontrar para nós, súditos, caminhos para a gente poder sobreviver. E quanto que eu não debatia com o Valdemar? Um monte de vezes. Infelizmente, eu não tenho mais Valdemar, ele faleceu de Covid, porque ele faz falta para mim para esses debates. Então, eu me permito convidá-los, a gente ir lá no escritório um dia, a gente combina, toma quantos cafés a gente quiser, certo? E garanto que o cafezinho deve ser bom, porque é moído na hora, expresso, tal, né? Cheio de lero-lero, porque eu gosto muito. Então, eu sou um fanático tomador de café, então a gente poderia debater isso e a gente aprender no debate e buscar novas soluções para o nosso próprio trabalho. Tirar proveito disso e entrar nessas audiências públicas, sei lá o quê, e, ô, nego, não é bem assim, cara, para aí que está desviando o caminho, tá certo? Como às vezes a gente faz por aí, né, Bartira? Então, eu quero estender esse convite. Eu espero que vocês tenham entendido qual foi o meu propósito, qual foi a proposta do debate. Isso aqui, quem quiser, eu forneço, eu tenho um pendrive, eu copio tudo, dou para quem quer, não tem, isso aqui não é segredo, isso aqui é um estudo que eu fiz, não tem patente, tá certo? Não tem problema nenhum. Podem até achar alguns equívocos, não tem importância, mas que provoquem o debate. Eu forneço com o maior prazer e eu ficaria muito feliz se pudesse estar com vocês discutindo esse problema. Menina, desculpe as brincadeiras com você também, tá? E agradeço muito a presença de vocês. Eu não sei como é que é esse negócio de horário aqui, eu nem sei como é que está. Mas eu fico à vontade aqui, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, não tem problema. Tudo bem? Valeu? Então, tá bom. Obrigado. Agora quem bate palma sou eu para vocês. Muito obrigado. Tá?